validam dessa opção? Ainda não. Não revisei ela também, mas queria ver o que tinha lá de dermatite. Caiu bastante dermatite infectos contagiosos. PET, patos bacterianos no gerais e imunomediato. Se eu estou estudando aqui, dermatite, por que esse também ligado? Cadê a gente? Parece que é uma questão de lesão, né? Sábado. Eu não vi. Foi na aula do médico, a gente faz, eles comentaram. Eu sempre vejo bem pronto da ligação sempre que estão sendo cobrados agora para focar mais. Dessa vez não tem. Você já usa bem recuperatório para fazer. Que legal. Era o que eu queria mesmo. Bom, vamos lá então. Continuando onde a gente parou, generalidades do Mycobacterium leprae, vamos direto para a hanseníase propriamente dito, que é a doença. Para a gente entender hanseníase, é muito importante a gente correlacionar com a imunologia, uma vez que a infecto e a dermato, nesse caso, trabalham juntos, porque a gente consegue classificar o nosso paciente de acordo com a resposta imunológica que ele apresenta. E cada forma clínica que ela se apresenta no paciente é correlacionada no estado imune mesmo. Então a gente tem que lembrar princípios básicos da imunologia, que são em resposta inata, a gente tinha a resposta TH1 e TH2. Resposta TH1, peraí, qual que é a diferença de TH1 e TH2? Seria a célula. As células responsáveis pelo processo? De certa forma, sim. Mas o tipo de resposta é o mais importante. A gente tem a resposta humoral, que é a TH2, e a resposta celular, que é a TH1. TH1 seria vírus, bactérias, TH2 seria mais parasita? Não. Falando de uma maneira prática de como o sistema imune funciona, a gente tem uma resposta celular e uma resposta de anticorpos, né, que são a humoral. TH1 é a resposta celular e TH2 é a resposta humoral. Então, o que muda basicamente é qual célula que vai agir para combater essa infecção no caso. E aqui é importante a gente mencionar que a resposta TH1 é efetiva na hanseníase. A resposta TH2 não tem efeito nenhum contra o Mycobacterium leprae. Então, em fases crônicas da doença, a gente passa a ter um predomínio de TH2 que é ineficiente, logo a clínica fica muito mais exuberante que um estado onde TH1 é predominante. E aí a gente vem ver as classificações. Dentro das classificações, a gente tem diversas classificações de hanseníase. Tem a classificação de Ridley-Joplin, que é muito mais específica, essa já se usa como manejo mais de infecto do que qualquer outra coisa. A classificação de Madrid, que para dermato é muito mais importante, e a classificação operativa da Organização Mundial de Saúde, que é o que vocês têm que manejar com o pé nas costas. A gente vai classificar o nosso paciente de acordo com a clínica que ele apresenta e vai traçar um esquema terapêutico adequado para aquele paciente segundo a OMS. Então aqui a gente vê a classificação de Madrid. A classificação de Madrid deriva o nosso paciente em 3 grandes grupos, que é a forma tuberculoide, é o polo TT ali, é tuberculoide. A forma dimorfa,
que aqui é DD, é o meio do caminho, e a forma virchoviana. A virchoviana seria a etapa mais crônica da hanseníase, já sem uma resposta muito apropriada desde o ponto de vista imunológico. Aqui a gente consegue ver as expressões de citocinas no tecido que está infectado nesse caso, onde essa onda mais clarinha representa a resposta TH1, mediada por interleucina 2 principalmente, e a virchoviana, aqui essa onda mais escura, é a resposta TH2, já mediada pela defesa humoral. Aqui a gente consegue ver que na forma tuberculoide, a gente tem um predomínio TH1 de resposta imunológica. TH2 não chega nem perto da tuberculose, correto? Então, aqui a gente vai ter um quadro que é caracterizado por apresentar menos lesões cutâneas. Por quê? Porque a resposta TH1 é efetiva. Os linfócitos estão descendo um cacete nesses bacilos para não deixar eles se replicarem muito e se espalharem em todo o organismo do paciente. A gente entrando no polo dimorfo, a gente vê que a gente está no meio do caminho. Dimorfo tem tanto TH1 quanto TH2, eles são proporcionais. Ou seja, o que a gente vai ver aqui são lesões mais disseminadas, mas ainda num nível simples de complexidade. Não são lesões tão elaboradas, tão infiltrativas, então acaba sendo clinicamente é fácil da gente diferenciar também. Vai ter um pouco mais de lesões, mas não são lesões muito diferentes das lesões da tuberculose. Já no polo virchoviano, a gente vê que a gente tem uma resposta imunológica completamente fundamentada em TH2, que não funciona, ela não é efetiva. O bacilo está replicando pra cacete, não tem ninguém segurando ele e se dissemina. Então a clínica do nosso paciente é muito mais exuberante nessa forma virchoviana por uma forma de defesa que está sendo inútil para esse bacilo. Aqui vocês veem que tem dois extremos da dimorfa. Tem a DT, que é dimorfa tuberculoide, e a DV, que é dimorfa virchoviana. Aqui a gente vê graficamente representado. Na DT ainda tem predomínio de TH1, mas TH2 já está em ascensão. Então esse é o paciente que vai começar a apresentar aumento em número de lesões. No polo virchoviano, dimorfa virchoviana, o predomínio já é TH2, ainda tem TH1, mas já está em descenso. Ou seja, clinicamente as lesões da dimorfa virchoviana já começam a apresentar outro padrão de lesão. Enquanto que na dimorfa tuberculoide só aumenta o número de lesão que ele já tinha, na dimorfa virchoviana começa a mudar as lesões. Ainda tem um predomínio da lesão clássica, mas já apresenta outros padrões de lesões também. Tá bom? Então, clinicamente, a gente consegue classificar, assim como laboratorialmente, o perfil imunológico do paciente, você consegue classificar qual que é a forma clínica que o paciente está apresentando sem nem precisar olhar a cara dele. Só entender como funciona a resposta imunológica. Entendeu? O teste de Mitsuda, antes de falar do Mitsuda, quero mencionar para vocês um teste que existe, que é o anti-PGL1. O antígeno PGL1 é o antígeno específico do Mycobacterium leprae. Então, se a gente faz a pesquisa do anti-PGL1, que é o anticorpo contra o PGL1, quer dizer que a gente está sim infectado com um patógeno, mas não necessariamente a gente está com a doença. Lembra que tem baixa patogenicidade. É muito alta a transmissibilidade, mas é de baixa patogenicidade. Então, nem todos os pacientes que apresentam a infecção vão apresentar clinicamente as lesões da hanseníase. O teste de Mitsuda, ele é um teste bastante similar ao PPD. O PPD é um teste que a gente fazia na tuberculose. Também é um micobactério. Só que o teste de Mitsuda ele é muito mais lento para você poder avaliar o resultado. Geralmente demora em torno de 28 dias para gerar-se a reação cutânea que se espera. A gente também vai medir o tamanho do nódulo que gera,
exatamente igual ao PPD. É um teste intradérmico, onde a gente inocula o patógeno propriamente dito e vai ver como vai reagir. De acordo com o tamanho da lesão, da reação, se for maior do que 5 milímetros, a gente classifica o teste de Mitsuda positivo. Mas o que o teste de Mitsuda está falando para a gente? Está falando que o paciente tem lepra? Não, ele está falando que a gente tem uma resposta imune contra ela. Ou seja, um paciente que testa positivo para Mitsuda pode não ter a doença e ainda assim ser positivo. E um paciente que tem a lepra, ainda assim pode ter um teste de Mitsuda negativo. Quando, por exemplo? Quando esse paciente está nesse polo virchoviano, porque não tem uma resposta imune efetiva. Então não vai acontecer o processo inflamatório para dar positivo o teste de Mitsuda. Essa forma de virchoviana, posso classificar ela como mais grave, não? Não necessariamente mais grave, mas é mais crônico. Aproveita que você faz prova em dupla, pega lá o computador do ar, liga aquele lado também. Vou matar. Você sabe que você não sabe. Achando da Pra mim não foi. Até pra ligar o dupla, né? Tá vendo? Vai, assim. Eu gosto assim, tá na equipe, muito bem. Acho certo. O que aconteceu? Então vamos lá. O TH1, o teste de Mitsuda, então ele serve para medir se a gente tem um TH1 maior ou efetivo contra o Mycobacterium leprae. Ele não serve como diagnóstico para a gente, mas ele ajuda muito na classificação do nosso paciente. Tudo bem? Viu? Então aqui, ó, pessoal, esse quadrinho é fundamental para a gente entender. Eu cheguei a mencionar para vocês o curso clínico da hanseníase ou não? Acabou a luz antes. Hã? Acabou a luz antes. Ah, tá. Então é assim. A gente tem diferentes formas de hanseníase. E a forma inicial da hanseníase é a hanseníase indeterminada. Esse é aquele quadro que o paciente teve contato com o patógeno, começou a manifestar a clínica da hanseníase, mas a resposta TH1 foi tão intensa, tão suficiente, que evolui a cura espontânea do teu paciente. Então, indeterminada é a forma inicial, em 90% dos pacientes evoluem a cura espontânea, porque tem TH1 pra cacete, vai descer o pau nessa porra desse bacilo e vai acabar com o bacilo antes dele conseguir gerar a doença propriamente dita. Ele já vai ter a lesão cutânea, mas essa lesão cutânea evolui aqui. 90% dos pacientes evoluem a cura espontânea. Só 10% dos pacientes que não têm tanta sorte acabam apresentando a lepra manifesta propriamente dita, já com as suas características e lesões que deveriam apresentar. Então a gente vê aqui, a forma indeterminada você coloca aqui em cima, que 90% dos pacientes evoluem a cura espontânea por resposta efetiva do TH1. Esse paciente não teve essa sorte, ele evoluiu para a forma do 10%, que é a forma clínica propriamente dita. Aí a gente vai ter 3 quadros clínicos possíveis. Isso na classificação de Madrid. Vai ter a indeterminada, pode evoluir para tuberculose, que é no polo TH1, ou seja, tem menos bacilo. A forma dimorfa, que é o meio do caminho, tem uma resposta proporcional entre TH1 e TH2. E a forma virchoviana, a forma grave, com predomínio de forma crônica, com predomínio de TH2, que não funciona. Beleza?
Aí vem os outros polos da dimorfa. Eu já mencionei para vocês. A dimorfismo representa um aumento das lesões que o paciente já tinha. A dimorfa e a dimorfa virchoviana, que já tem mudança das lesões que o paciente apresentava. Beleza? Aí veio a OMS e falou, vamos facilitar para essa gurizada, que acabou de sair da faculdade, está no postinho. Vamos classificar esse cara de acordo com o número de lesões que ele apresenta. E aí botou 2 polos de classificação. Hanseníase paucibacilar e multibacilar, que a gente consegue entender perfeitamente também. Paucibacilar quer dizer que tem menos bacilos. Se tem menos bacilos, qual é a resposta imune que está sendo ativa nesse quadro? TH1. Multibacilar, o nome está dizendo, bacilo pra cacete. Se tem bacilo pra cacete, a gente tem predomínio de resposta TH2. Fácil demais a gente classificar. Então, clinicamente, a paucibacilar é caracterizada por apresentar menos lesões e ter acometimento de só uma raiz nervosa. Lembra que lá no começo a gente fala que o Mycobacterium tem a afinidade ou tropismo por células nervosas e células cutâneas. Então toda vez a gente tem acometimento tanto de nervo quanto de pele. Se for só uma raiz nervosa e menos do que 5 lesões cutâneas, a gente classifica como paucibacilar. Se forem menos do que 5 lesões cutâneas, mas já tiver 2 ou mais nervos afetados, a gente classifica já como multibacilar. E se tiver mais do que 5 lesões cutâneas, já automaticamente ela é multibacilar. Tá bom? Essa classificação já acordo com o tipo de nervoso. E de lesões. Se eu tiver muita lesão, eu vou ter muita lesão e eu vou ter acometimento sim, porque é muita lesão. Sim. Então vai ser multibacilar. Se tiver uma Sim. raiz Se tiver uma raiz só, Já é multibacilar. Se tiver uma raiz e mais do que 5, já é multibacilar. Então essa classificação leva em consideração tanto o número de lesões, pega o 5 como referência, menos do que ela é pauci, mais do que ela é multi, e o número de nervos. Um nervo é pauci, mais do que um é multi. Já é multibacilar. É multibacilar. É fácil da gente entender o porquê. Pensa assim. Isso daqui é um feixe nervoso, muito bem desenhado. O bacilo, ele entra dentro desse feixe nervoso. A resposta TH1 é mediada por linfócitos T. Na paucibacilar, a gente tem acometimento de uma raiz nervosa, por quê? Porque os bacilos que entraram nessa raiz nervosa já começam a ser atacados pelos linfócitos. Já para acabar com isso, porque aqui a gente tem um TH1 superior. Ou seja, uma reação inflamatória em um nervo vai ser muito intensa, porque tem linfócito pra cacete atacando uma única raiz nervosa, que o bacilo está lá dentro. Então esse paciente vai apresentar uma neuropatia muito mais severa, porque está tendo uma resposta imensa em uma única raiz nervosa. A partir do momento que esses bacilos conseguem afetar outra raiz nervosa, quer dizer que a carga de bacilo subiu, porque a nossa resposta TH1 já não é mais tão suficiente para o pé. Então você já tem 2 nervos ou mais afetados, é multibacilar. Paucibacilar, quando tem só um, e a gente tem uma resposta TH1 muito maior. Beleza? Fácil demais de entender, né?
Para que serve essa classificação? Se eu falo que a OMS fez isso para ajudar a galera a ser informada, para que serve isso? Para a gente definir quanto tempo vai durar a nossa conduta terapêutica com o paciente. Por padrão, os quadros que são classificados como paucibacilar, o tratamento tem que durar 9 meses. Se ele é classificado como multibacilar, o tratamento vai para 18 meses. Essa é a única diferença prática. Para isso que a OMS facilitou desse jeito. Então você vai olhar o número de lesão, o número de nervo, classificar e tratar. Doutor, e o tratamento é no postinho ou tem que encaminhar? É a atenção primária. Atenção primária? A gente encaminha esse paciente quando ele faz um estado reacional, é uma complicação. Não necessariamente uma complicação, mas uma agudização do quadro. Se eu não me engano, a gente vai falar sobre isso. Então, macete para prova, para qualquer prova que você for fazer na tua vida que envolva medicina e clínica médica. Toda vez que a gente está falando de lesão hipocrômica e anestésica, ou seja, com alteração de sensibilidade, o diagnóstico mais provável é hanseníase. Se você ler no quadro clínico, está falando que tem uma lesão mais clara com perda de sensibilidade, é hanseníase até que se prove o contrário. Existem múltiplas patologias que poderiam simular? Existem. Mas a mais frequente é a hanseníase. E provinha não vai cobrar o raso, vai cobrar o mais comum. Então você viu isso numa provinha, tenha certeza que a gente está falando de hanseníase. Essa alteração de sensibilidade segue uma ordem. A gente coloca ela como CDT. A primeira coisa que esse paciente vai perder a sensibilidade é calor. Então o primeiro tipo de sensibilidade que ele perde é a térmica. Então o cara chegou com a lesão hipocrômica, a gente vai testar primeiro de tudo com o calor. O D refere-se à dor. Então a segunda sensibilidade que ele perde é a nociceptora. Ele para de sentir dor naquele lugar daquela lesão. E a última, que é a T, é a resposta tátil. Ele perde o estímulo tátil. Para a gente avaliar o estímulo tátil de um paciente, a gente usa a estesiometria. Na estesiometria existem várias áreas que a gente poderia explorar nesse exame físico, mas classicamente a gente faz teste ou com caneta ou com abaixador de língua quebrada. A gente vai estimulando as áreas da lesão do paciente. Quando o paciente refere que não está sentindo o estímulo, quer dizer que ele tem perda da sensibilidade local. Então, lembra dessa ordem CDT aqui, que é muito importante no nosso manejo. Para a prova, você precisa saber que a lesão é hipocrômica e anestésica é hanseníase. Beleza? Agora vamos para as formas clínicas propriamente dita. A primeira é a forma clínica indeterminada, aquela que 90% dos pacientes evoluem para cura espontânea. Esses pacientes apresentam a lesão clássica da hanseníase. Já tem a lesão hipocrômica e já é anestésica também. A diferença é que costumam ser poucas lesões e aqui a lesão é só uma mácula. É só a mancha, não tem elevação, não tem nada de diferente. É só uma máculazinha hipocrômica. Nesse paciente, dificilmente você vai sentir no exame físico o engrossamento da raiz nervosa por causa dessa inflamação aqui. Por quê? Porque os nervos são geralmente os mais superficiais, são muito fininhos. Então, mesmo que eles estejam muito inflamados, você não sente isso na palpação do teu paciente. Mas, se a gente vê que tem a mácula hipocrômica e essa mácula hipocrômica é anestésica, o nosso diagnóstico é hanseníase. Você vê que ela é só a manchinha branca. Não tem nada demais. Muita gente ainda vê isso em criança e fala que é mancha de verme. Taca albendazol na criança. Mas você vê que ela não tem elevação de nada. Muitas vezes ela é discreta. Nem sempre ela está tão evidente assim. Mas, por regra geral, mácula hipocrômica
anestésica, hanseníase. O que eu peço para confirmar se é hanseníase ou não? Eu posso pedir o anti-PGL1, que vai detectar o antígeno específico do Mycobacterium leprae. Anti-PGL1 nesse paciente sendo positivo, mais provável é que ele tenha hanseníase. Beleza? Aí digamos que o nosso paciente, eita porra, acho que está acabando a pilha desse bagulho, ele está começando a dar pau. Vamos dizer que o paciente não seja o paciente que deu a sorte de ser os 90%. Ele vai para a forma tuberculoide. A forma tuberculoide tem predomínio de resposta TH1. TH1 é efetivo ou não? Então aqui a gente vai ver, começar a notar sinais inflamatórios na lesão. Então já começa a formar-se placas, já tem elevação. A elevação aqui é nas bordas da lesão. Então vai ser uma placa hipocrômica anestésica. Não é mais só uma mácula, porque já tem elevação. Essa placa hipocrômica anestésica classicamente vem acompanhada de um acometimento neural muito intenso. Por que ele vai ter acometimento neural muito intenso? Porque o TH1 não tá dando conta. Porque o TH1 está dando um pau nos bacilos dentro do nervo. Então esse nervo vai estar grossão, você vai palpar ele, vai parecer um cordão lá dentro do paciente. Só que esse acometimento, ele costuma ser assimétrico. Por que assimétrico? Porque é uma raiz nervosa. Por que é uma raiz nervosa? Por quê? Porque o TH1 está sendo efetivo. Então, a lesão que a gente vê é essa daqui. Essa daqui está linda. Essa daqui está linda, mas essa daqui é de livro. Não vê ela assim tão fácil. Essa daqui é bem de filha da puta. Porque essa tem um diagnóstico diferencial muito comum. Olhando para isso aí, o que parece? Verme. Bichinho geográfico. Parece quadro micótico, parece quadro parasitário, parece um monte de coisa. Pensando no mais comum, uma tínia, uma micose. A micose do paciente é um diagnóstico diferencial. O que eu faço para diferenciar a hanseníase da micose? Aperta? É aperta. A gente faz a manobra de Ziley. Lembra que a gente pega a pele e estica? Se eu pegar e esticar e tiver aquela descamação que parece um pozinho em cima da lesão, é Ziley positivo. Eu descarto o meu diagnóstico de hanseníase, porque o mais provável é que a etiologia seja micótica. Agora, eu gosto. Eu gosto. Então, se eu fizer um teste de Ziley e o teste de Ziley for negativo, eu confirmo o diagnóstico de hanseníase? Não. Eu tenho que fazer o quê? A prova de sensibilidade. Então, eu fiz Ziley, deu positivo, descartei hanseníase e o quadro é micótico. Fiz Ziley, deu negativo, faço o teste de sensibilidade. Teste de sensibilidade bem operado, meu diagnóstico é hanseníase. Beleza? Tá fora de ordem esse caralho desse slide. Aqui está falando quais são os nervos mais afetados. São sempre membro superior, mediano, radial e cubital. Mas, curiosidade estúpida. Aqui é o slide 5. Então, nos quadros de hanseníase tuberculoide, vamos tentar ver se a gente entendeu de verdade. Qual é o perfil imunológico?
do paciente que tem a forma tuberculoide. TH1 é maior, menor ou igual que TH2? TH1 maior do que TH2. Se o TH1 é maior do que o TH2, como é o quadro clínico do paciente? Tem muitas lesões, poucas lesões, tem muito nervo, pouco nervo. Pouca lesão e pouco nervo. Pouca lesão e nervo. Muito bem, muito bem. Gostando. O teste de Mitsuda desse paciente vai vir positivo ou negativo? Vai ser menor a 5 milímetros. Menor? Eu acho que é menor. Lembra que o teste de Mitsuda, Ah, é. ele vê Se a resposta vai ser maior, então. Vai ser maior que 5. Então TH1 vai ser, a Mitsuda vai ser Maior. positivo. Aqui. E a baciloscopia? Eu vou encontrar bacilos nesse paciente? A baciloscopia é negativa nesse paciente. A gente não encontra bacilo. Por que a gente não encontra? Porque TH1 está descendo um sarrafo neles. Não tem bacilo. Então a baciloscopia negativa no meu paciente também não serve para diagnosticar, nem para descartar. Porque numa fase inicial a baciloscopia do paciente é negativa e ainda assim ele tem hanseníase. O nosso diagnóstico, então, é essencialmente o quê? Clínico. Existe hoje em dia os testes de PCR, que no Brasil já entrou como protocolo. O PCR é extremamente sensível e específico. Só que é caro. Por isso que entrou só agora no Brasil. No Paraguai não vai entrar nunca. Esqueça. A gente tem que ser clínico para saber dar o diagnóstico. Então vamos lá. A forma virchoviana, o outro extremo da conversa. A forma virchoviana tem um predomínio de TH2. Ou seja, a gente já tem lesões mais infiltradas, mais invasivas. Clinicamente, além da característica hipocrômica e anestésica, esse paciente vai começar a apresentar um quadro extremamente inflamatório. Então a gente vai ver nódulos, e esses nódulos são eritemato-infiltrativos. Eles causam deformidades no nosso paciente. Só que, por mais que ele tenha mais lesões mais extensas, o acometimento nervoso é menor. Por que a neuropatia é menor nesse caso? Porque é TH2. Se é TH2, não tem linfócito descendo cacete dentro do nervo para matar os bacilos. Então vai ser simétrico o acometimento nervoso, mas muito menos intenso. Porque não tem uma resposta imune específica que esteja atuando. E aí esse paciente vai apresentar um quadro extremamente característico, que é a face leonina. Toda vez que vocês virem hanseníase, vamos falar sobre face leonina. A face leonina, ela costuma se acompanhar de alopecia, que é a perda de cabelo, e madarose. Madarose é a perda da sobrancelha. É um paciente que ele vem, além da deformação nodular infiltrativa, ele vem com esses dois quadros concomitantes. Aqui a gente vê a face leonina ou face virchoviana, extremamente inflamatória, extremamente infiltrativa. Aí, para fazer a baciloscopia aqui e ver o negócio estourar de tão positivo que ele vai dar, a gente costuma pegar as lesões do lóbulo auricular. Aqui você faz o teste de baciloscopia, vem tão positivo que dá vergonha de colocar o resultado. Porque o cara do laboratório olha para aquilo e fala: não acredito que esse cara pediu isso para confirmar que é hanseníase. Que médico burro. Então, nesses pacientes, a gente vai ver o seguinte:
O perfil imunológico na forma virchoviana como é? Não entendi bosta nenhuma. Predomínio de TH2. Então TH2 é maior do que TH1. Como é a clínica do nosso paciente? Fácil de unir. Mas vai estar. Não posso nem falar que está errado. São lesões extensas infiltrativas Mais de uma raiz nervosa. com acometimento nervoso simétrico. Como está o teste de Mitsuda nesse paciente? E esse vai estar negativo. Esse está negativo. Porque se o teste de Mitsuda serve para a gente ver se tem resposta TH1, aqui não vai ter. Por isso que está tão extenso o quadro. Mitsuda vai vir negativo. Aqui só para vocês verem que Mitsuda tampouco serve para dar diagnóstico. Porque ele está negativo e ainda assim o nosso paciente tem a forma mais crônica de hanseníase que existe. E a baciloscopia? A baciloscopia vem positiva pra caralho, viu? Mas muito positiva. Esses dois testes que a gente realiza, Mitsuda e o teste da baciloscopia, não são testes diagnósticos. Lembrem disso. Serve para a gente classificar, não para diagnosticar. Porque a gente viu duas ocasiões e nas duas o teste de Mitsuda, ou o teste de Mitsuda é negativo ou a baciloscopia é negativa. E ainda assim o paciente tem hanseníase. Beleza? Negativa também. Porque TH1 tá descendo o cacete no bacilo. Então, na forma dimorfa, a gente tem o meio do caminho. A dimorfa a gente tem uma relação TH1-TH2 que é proporcional. É quase uma distribuição igualitária em dependência do polo que a gente se encontra. Então, aqui os resultados que a gente pega no perfil imunológico, no Mitsuda e na baciloscopia são variáveis de acordo com qual estado da dimorfa ele está. Lembra disso daqui. Ô, cacete. A besta merda. Aqui. A dimorfa está proporcional, TH1 com TH2. Aqui, teste de Mitsuda, que avalia TH1, ainda pode ser positivo, porque tem TH1. Na dimorfa virchoviana, já não tem mais. Então aqui pode ser negativo. Enquanto que na dimorfa tuberculose, ainda tem TH1 também. Então, nessa fase da dimorfa, costuma ser mais difícil a nossa interpretação do perfil imunológico do paciente, mas clinicamente a gente consegue diferenciar também. Lembra que no polo tuberculoide só aumentou o número de lesões e no polo virchoviano já está mudando o tipo de lesão. E o polo não, a fase dimorfa apresenta uma lesão característica, que é o padrão em queijo suíço. A forma dimorfa se apresenta no padrão queijo suíço. Esse queijo suíço tem essa característica. Vou descrever a lesão para vocês. São lesões, várias lesões, onde a borda interna da lesão é muito bem delimitada e bem definida. A borda externa não é tão bem definida assim, porque ela se junta com as lesões que estão próximas daquilo ali. E acabou classificando isso como um padrão de queijo suíço, mas clinicamente é fácil da gente diagnosticar também. Está vendo que são lesões muito mais extensas e a gente vê a borda interna da lesão está muito bem desenhada, mas a externa vai se juntando com um monte de lesão diferente. E isso daqui eles decidiram que seria o padrão do queijo suíço da hanseníase. Então, clinicamente,
aumento do número de lesão já existente é o polo dimorfo tuberculoide, padrão queijo suíço é dimorfo dimorfo, começa a apresentar nódulos é dimorfo virchoviano. Beleza? Aqui então começa a ficar um pouquinho mais difícil, né? A dimorfo tuberculoide vem com perfil imunológico mais variável. Mitsuda é positivo, porque ainda tem um predomínio TH1, e a baciloscopia continua negativa, só que aqui ele já começou a apresentar mais lesões. A dimorfo ele tem o padrão de queijo suíço, Mitsuda aqui já é negativo, mas pode vir positivo ainda, porque aqui está proporcional, TH1 com TH2. Então, o Mitsuda é extremamente variável nessa forma. E a baciloscopia aqui já costuma vir positiva, porque já tem um descenso da resposta TH1. Por isso que a gente vê lesão disseminada. Já na dimorfa virchoviana, o Mitsuda aqui sim já vem negativo e a baciloscopia já vem positiva sim ou sim. Para a gente classificar a forma dimorfa pela classificação de Madrid, a gente usa as características da lesão, não o perfil imunológico. Beleza? A dimorfo Baciloscopia na dimorfa já vem positivo. A Mitsuda é que é variável. Então, nas classificações gerais, a gente tem Hinckley e Joplin, essa é para infecto, a gente tem Madrid, que é para dermato, e OMS, que é para clínico. A OMS é que eu preciso que vocês saibam sim ou sim. E é isso aqui. A Organização Mundial de Saúde definiu que se o seu paciente apresenta lesão na pele com perda de sensibilidade, é hanseníase. Se a OMS decidiu isso, não pode ser qualquer professorzinho que vai falar não, tá errado. Então você tem um paciente com lesão hipocrônica, anestésica, é hanseníase, até que se prove o contrário. E a gente vai classificar em multipalsibacelar de acordo com o número de lesão e raízes nervosas. Até 5 lesões e um nervo afetado, palsibacelar. 2 ou mais nervos afetados, ou a baciloscopia positiva, multibacelar. Mais do que 5 lesões, multibacelar. Independente. Então a gente consegue classificar esses pacientes aqui também que a gente viu. Essa daqui seria palsio multibacelar. Multi. Genial. Essa daqui, nem se podem perguntar. A forma tuberculoide. Falso. A maioria das vezes ela é palsio bacelar. E a forma indeterminada. Falso. Palsio bacelar. A maioria das vezes. Tu viu que não precisa nem perder muito tempo olhando, examinando nosso paciente. Tu vê uma lesão, tu sabe que ela é característica de uma coisa ou de outra, tu já define o tratamento. Doutor, tem alguma explicação lógica para ser extremidade? Para ser? A extremidade, tipo nariz, mão, começar pelas extremidades. O mais frequente de todos são membros superiores. Tá, tem uma explicação lógica para ser membro superior? Para quê? Não faço ideia. Tá bom. Nem ideia. Gente, que pergunta maravilhosa. Eu vou perguntar para a Ingrid. A Ingrid dá aula aqui, não dá? Ah, em férias? Vou perguntar para ela. Maravilhosa essa questão. Então vamos para os estados reacionais. Não, antes da gente ir para os estados reacionais, vamos fazer o nosso resumo. É isso aqui que eu quero que vocês façam.
quadrinhos. Forma indeterminada. Qual é a lesão que o paciente apresenta? Mácula, que é só a mancha, Hipocrômica. hipocrômica, anestésica. Qual que é o perfil imunológico do paciente com a forma indeterminada? Predomínio de TH1 é maior do que TH2. É tão maior que 90% dos pacientes evoluem a cura espontânea. Teste de Mitsuda. Na forma indeterminada, é positivo ou negativo? Porque TH1 maior. Baciloscopia. Negativo. Também, porque TH1 é maior. Na forma tuberculoide. Aqui a gente já tem placa, né? Por que placa? Porque as bordas costumam ser elevadas. Se tem elevação e ela não tem uma forma, é uma elevação dismórfica, correto? Elevação dismórfica é uma placa. Placa hipocrômica anestésica. Aqui tem acometimento nervoso? Tem. Tem, né? Então, acometimento neural aqui costuma ser único. Um nervo afetado. Uma neuropatia assimétrica. Tudo isso dentro do nosso exame físico. Qual que é o perfil imunológico aqui? TH1 maior do que TH2. Estão me acompanhando, né? Sim. Teste de Mitsuda. Por quê? Porque ainda tem predomínio de TH1. Ainda tem predomínio de TH1. Baciloscopia. Negativo. Por quê? Porque eu não queria errar essa merda em prova. A forma dimorfa. Padrão de lesão que esse paciente vai apresentar. Também é placa, só que aqui já vai ser em queijo. Múltiplas lesões. Aqui tem um só nervo ou mais que um nervo? Mais. Não sei como eu vou colocar. Mais do que um nervo. Como está o teste de Mitsuda? Não, caguei. Perfil imunológico. TH2. TH1 é proporcional a TH2. Se TH1 é proporcional a TH2, começa a aumentar o número de lesões e mais nervos são afetados, porque já não é mais tão efetivo. Como que está o teste de Mitsuda? Depende. Depende de qual polo a gente está falando. Se é dimorfa tuberculoide, é positivo. Na dimorfa pode ser tanto negativo quanto positivo. E a dimorfa virchoviana, negativo.
E a baciloscopia? Depende também. Na dimorfa tuberculoide, a gente ainda tem maior que H1. Então, negativo. Negativo. Da dimorfa até a dimorfa virchoviana, a baciloscopia já vem positiva. Esse daqui é o único que eu acho que pode ser que venha. Espero que não. Na tuberculose virchoviana, ou VV também, tanto faz. Como que a gente vê a lesão do nosso paciente? Nodular infiltrativa. Classicamente, o paciente vai ter alterações de face leonina, Alopécia. alopécia e madarose. Como está o perfil imunológico desse paciente? TH2. É menor do que TH2, ou seja, inefetivo. Mitsuda, Negativo. por quê? Predomínio de TH2 2. e Mitsuda avalia TH1. Baciloscopia. Não. Positiva bagaralho. Muito positiva mesmo. Não é brincadeira. Se entender esse quadrinho, entendeu a aula aqui. Tipo, não é tranquilo. Agora vamos supor que vocês deram um diagnóstico. Qual é o passo seguinte ao diagnóstico? Tratar. Quando a gente começa a falar de tratamento, a gente começa a falar de estados reacionais. A hanseníase tem dois tipos de estados reacionais. O estado reacional pode aparecer antes, durante ou depois do tratamento. O mais comum é que ele se apresente durante o tratamento. A que se deve o estado reacional? O estado reacional é um estado mediado por hipersensibilidade. Pensa assim, quando o nosso paciente tem muito bacilo e a gente começa a entrar com a antibiótico terapia do paciente, o que vai acontecer com esses bacilos? Eles explodem, né? Porque o mecanismo de ação é liso da parede bacteriana. Então ele vai romper o bacilo, vai explodir. Quando ele explode, todo o conteúdo dentro desse bacilo vai esparramar para o plasma. Isso vem com a sua toxicidade. Então a toxicidade é elevada nesses pacientes. Isso inicia uma cascata inflamatória sistêmica no nosso paciente e vai manifestar como um estado reacional. E aí a gente tem dois estados reacionais. O estado reacional tipo 1, a gente nota no paciente um aumento do número de lesão que ele já tinha. O que muita gente interpreta como falha terapêutica. Porra, eu já comecei a tratar esse maluco, começou a aumentar o número de lesão dele. Alguma coisa dando errado aqui. É um dos critérios, inclusive, do paciente abandonar o tratamento por conta própria. Nunca tratei, tive 2 lesões a vida inteira. Comecei a tratar com 8.
Ainda mais um tratamento de 9 meses. Então, troca de médico. Ele indica uma falha terapêutica? Pelo contrário. Ele está te dizendo que está dando certo. Está matando os bacilos. Só que essa matança toda de bacilos aumentou a toxicidade plasmática e gerou um quadro reacional. O estado reacional tipo 2, ele já é um pouco mais difícil da gente manejar. Porque um paciente que ele já vem com acometimento do estado geral. Ele já vem com febre, ele vem com leucocitose, ele vem com quadro inflamatório de compensação. Então ele pode vir com nefrite, ele pode vir com, sei lá, até orquiepididimite, se não pode vir. Pensa que o cara não vai querer abandonar o tratamento. Ele começou a tratar o saco do cara e falou, não é merda. Cara, não vou tratar nunca mais, pô. Mas todos eles são reações que acontecem mediadas por estamina. Então, uma inflamação crônica. Crônica não, aguda, só que sistêmica. Vai ser crônico. Então, é importante a gente mencionar que durante a nossa abordagem terapêutica, a gente tem que explicar a possibilidade de acontecer o estado reacional. E isso não é falha terapêutica, pelo contrário, quer dizer que está dando certo. Esse é o caso que a gente costuma referir o paciente. Não para dermato. Manda para infecto, manda para reumato, manda para quem for. Menos para dermato. Aqui o manejo que a gente vai usar é imunossupressão. Porque se o quadro é mediado pela imunidade, que está dando um pau de tanto estímulo que ele está tendo, o que a gente faz? Suprime essa porra. Corticoide no paciente. É um paciente que, se apresentar o estado reacional tipo 2, vai ter que fazer um manejo intra-hospitalar para estabilizar o cara, porque ele está com um quadro sistêmico, não é local. Mas não é falha terapêutica e nem quer dizer que o quadro do paciente é refratário ao tratamento. Por que pode acontecer antes de iniciar o tratamento? Que aumentou a contaminação? Se a carga bacilar do meu paciente for lá na puta que pariu, eu nem preciso tratar para ter toxicidade, não é? Então pode acontecer antes. Depois, muito menos comum. Muito menos comum, mas ainda pode ser residual. Eu terminei meu esquema terapêutico e ainda assim pode acontecer o estado reacional pela toxicidade. Vai depender muito do estado imune do meu paciente, para ele ter ou não esse estado reacional. Mas o mais comum é que seja durante o tratamento. Então, ó, estado reacional tipo 1 é a reação inversa, aumenta o número de lesões. Estado reacional tipo 2 é o eritema nodoso leproso. Vem com afetação de outros órgãos, incluindo olhos, rins, fígado, inclusive testículo. Fenômeno de Lúcio. O fenômeno de Lúcio antes era tido também como um estado reacional, seria o terceiro estado reacional. Hoje em dia já não se classifica mais como um estado reacional. Porque se entende que o fenômeno de Lúcio acontece só por causa do aumento da carga bacilar. Não tem nada a ver com a lise da parede bacteriana. Antigamente se chamava de a lepra bonita. Lepra o quê? Bonita. Bonita. Porque era um paciente que estava tão carregado de bacilo que ele já estava na forma virchoviana. Né? Bacilo vai dar com pau mesmo. E quando começava o processo inflamatório do fenômeno de Lúcio, vinha com edema. E era um edema generalizado. Então o edema meio que disfarçava aquele aspecto nodular da face leonina. Então o paciente que era feio pra cacete por causa da face leonina, Ficou de boa. ficou bonitão, porque deu um edema generalizado maluco e disfarçou aqueles nódulos todos que eles apresentavam. Então eles chamavam isso de lepra bonita. Era o cara que estava destruído e ficou ó, apresentável de novo. Só que não se considera mais como estado reacional porque ocorre única e exclusivamente durante a virchoviana.
Que é quando o paciente tem bacilo pra cacete. Beleza? Isso aqui era para estar lá atrás de novo. Era para estar junto com aquele que tem os nervos mais frequentemente afetados. Esse é o mapinha dos nervos total mais frequentemente afetados. Os mais são sempre radial, lunar e mediano. Agora vamos ver aqui assim, tá? Aqui a gente tem uma perguntinha que diz assim: sobre o Mycobacterium leprae, é incorreto afirmar que A. Apresenta alta infectividade? Sim, altíssima. Altíssima. Se você teve contato, é muito provável que você já teve a infecção, mas não manifestou. Porque 90% dos pacientes evoluem a cura espontânea. Apresenta afinidade por células cutâneas e nervos periféricos? Sim. Corretíssimo. A principal via de eliminação é por contato com lesões ativas? Não. A principal via de eliminação do bacilo é por via aérea superior. O contato direto com a lesão também é infectivo, mas não é a principal causa de infecção. Então, o incorreto seria essa aí. Nos complementares, o que eu posso fazer com o meu paciente em dúvida diagnóstica? Em dúvida diagnóstica está a baciloscopia, mas a gente já viu que a baciloscopia pode ser positiva ou negativa. Em dúvida diagnóstica, eu posso fazer biópsia do meu paciente, principalmente já nas fases nodulares. Em dúvida diagnóstica, eu posso fazer o anti-PGL1, que vai confirmar a presença do Mycobacterium leprae. E hoje em dia tem o PCR. Mas PCR só no Brasil. O Ministério do Brasil, o Ministério da Saúde já preconizou o PCR como parte da investigação de hanseníase. Então, desde o ano passado, desde 2021, se eu não me engano, 21 ou 22, está preconizado a busca do PCR e a tua resposta não revalida tem que incluir o PCR para Mycobacterium leprae. Aqui, se vocês estiverem fazendo a prática de vocês, nem adianta pedir. Vão rir da cara de vocês. Ou é isso. Reserva o Mycobacterium. Mas essa pessoa que não é inflamatória, a PCR é um mapeamento das bactérias. Criação de cadeia polimerase. É específico. Os critérios diagnósticos. A gente tem 3 critérios diagnósticos em hanseníase, onde o primeiro critério é mais importante. A presença de qualquer um desses critérios é diagnóstico, já está feito o diagnóstico só na presença deles. Não precisa ser os 3 ou mais do que um. Qualquer um deles já está o diagnóstico. O primeiro é o mais importante. Lesão ou lesões em pele com alteração de sensibilidade. Só de ter isso você já deu o diagnóstico. Pode dar diagnóstico, pode aparecer primeiro alteração nervosa para depois aparecer lesão em pele? Pode. É muito menos comum, mas pode. Então, criaram-se os outros critérios diagnósticos. O espessamento do nervo periférico associado à anestesia, mesmo na ausência da lesão hipocrômica, também é um critério diagnóstico. Questão de tempo para aparecer a lesão hipocrômica do paciente. Mas, se tiver só o nervo afetado e a alteração de sensibilidade, também já é critério. Esse é o paciente que a gente poderia pedir o anti-PGL1, poderia pedir o PCR para confirmar. Presença de bacilos confirmada por baciloscopia em frótis intradérmico ou biópsia de pele.
também vai ser positivo, também já é critério diagnóstico. Só que é muito incomum que a vaciloscopia do paciente venha positiva e ele ainda não tenha lesão cutânea. Então esse critério fica meio assim, mas é um critério diagnóstico. Então na presença de qualquer um desses três critérios, está dado o diagnóstico clínico do nosso paciente. Tá bom? Tratamento. Tratamento é uma das coisas que vocês decoram. É sacanagem, viu? No postinho vai ter lá a caderneta da ranceria, vocês não precisam ter isso de cor. Filha da putagem da minha cara para eu cobrar isso para vocês. Mas é interessante a gente mencionar que aqui é uma poliquimioterapia. A gente faz um tratamento com um esquema triplo de antibiótico terapia com dose supervisionada, que vai tomar na tua frente, no postinho, e dose ambulatorial, que você vai mandar para casa, com aquele medicamento. Aqui, a gente ainda pode mencionar o tratamento do estado reacional. Se o paciente fizer estado reacional, seja tipo 1 ou tipo 2, eu vou suspender a minha poliquimioterapia? Não, eu só vou agregar um imunossupressor. Que imunossupressor que eu vou indicar? Uau! Prednisona é a nossa dose padrão de imunossupressão, 1 mg por quilo. Aí vai ter todo o acompanhamento, tem que fazer o acompanhamento, tanto por reumato, infecto, porque esse é um paciente que vai precisar fazer desmame. Ele vai iniciar a corticoterapia e o tempo prolongado, para evitar o estado reacional e o paciente não abandonar o tratamento. Mas essa corticoterapia ela vai ficar em quanto? São esses. O tratamento faz desmame. Costuma ser levado ao cabo da poliquimioterapia porque a probabilidade dele fazer de novo o estado reacional é recorrente. Então aqui a gente vai usar a rifampicina, a dapsona-clofazimina mais prednisona. As 3 drogas a gente vai ter dose supervisionada e a prednisona vai ser até o final do esquema terapêutico do paciente. A gente trata igual se a paciente está grávida, se o paciente é pediátrico, tudo igual. A única coisa que vai mudar é que na pediatria a gente divide a dose por 2. Então se a dose adulta é 600, vai tomar 300 na pediatria. Mas no esquema terapêutico é o mesmo, só divide a dose por 2. E mulher grávida trata igual. Essa supervisionada, essas tem medicações aí junto. Como Essas assim? mensais, não são supervisionadas, né? A diária é. Se você, aqui eu coloquei a dapsona e a clofazimina, ele tem a dose mensal, que é a supervisionada, e a diária, que ele vai tomar em casa. Só a rifampicina que ele só toma dose supervisionada. O paciente que faz estado reacional tipo 2, tirando o gráfico aqui, a gente usa também a talidomida. Se a paciente estiver grávida e apresentar o estado reacional tipo 2, a talidomida está contraindicada e vai ser só prednisona. Pelo risco de abortamento, uma formação conjunta. Questãozinha do INEP. Homem de 35 anos.
apresenta há 3 anos uma lesão única no terço inferior da perna esquerda, caracterizada por mácula hipocrômica e anestésica. Aqui a gente já sabe que é hanseníase. Só de ter essa descrição já é hanseníase. A bateria está acabando. Convém ligar o PC na tomada. E bordas elevadas. A baciloscopia do nosso paciente é negativo, Bar negativo, Mitsuda positivo. É correto afirmar que não há evidência de enfermidade de Hansen? Aí já está errado. Mácula hipocrômica e anestésica é Hansen. B. Enfermidade de Hansen indeterminada, porque apresenta uma única lesão? Pode ser. Essa é aquela que vocês colocam um pontinho de interrogação. Ela sabia para fazer a gente errar. Bem nojento. C. Enfermidade de Hansen tuberculoide, ainda que a baciloscopia seja negativa? Eu marcaria essa. Positivo. Verdadeiro. Outro pontinho de interrogação. Essa é aquela que a gente coloca ele de novo. D. Enfermidade de Hansen dimorfa, porque Mitsuda é positivo? Não vai ser de morfo. Mas é a única lesão, né? Essa daqui é inédita. Não era Se tem bordas elevadas, é uma mácula? Não. Ela é uma Placa. Vai ser. Eu vou na B. Então vamos ver aqui. A enfermidade B, que era o nosso primeiro sinal de interrogação. Enfermidade de Hansen indeterminada porque a lesão é única. Foda-se, pode apresentar diferentes lesões, pode ter lesão única na tuberculoide. Foda-se. E a característica de lesão está dizendo bordas elevadas. Se tem bordas elevadas e a placa já não pode ser mais indeterminada. C. Enfermidade de Hansen tuberculoide, ainda que a baciloscopia seja negativa? Com toda certeza. Você espera a baciloscopia ser negativa nesse paciente. Então, C de cá. Essa daqui ficou alguma dúvida? Não. Tá vendo como o INEP é filho da puta? bastante. Ele explora a questão de um jeito que você tem que ler com atenção para não fazer cagada. Mas não é uma pergunta difícil. Se você faz com atenção, você consegue chegar nela. É igual essa amiga, você fala de morte. Só que é só coração, não única lesão. A gente já sabe. Que não pode ser de morte. Entendeu? E a A é a mais errada de todas, com toda certeza, porque não tem evidência de câncer. Mais evidência do que isso, eu não sei qual que é. Então, uma mulher de 56 anos chegou para vocês. Ela não tem nenhuma condição de base, mas está em uso de vitaminas, indicado por algum colega de vocês, porque estava com uns formigamentos nas mãos e nos pés. Aquela famosa vitamina, não sei o que é, muita vitamina, isso aí. Não é tão complexo bem, tá tudo certo. É, boa. Apresentou lesões hipocrômicas de bordes eritematosas há 7 meses. Isso é uma lesão muito clássica. Lesão hipocrômica com a borda eritematosa está dizendo que é branquinho com vermelhidão em volta. Isso pode ser um monte de coisa. Qual é a conduta diagnóstica mais adequada? Esteriometria. Opção A, biópsia de pele. Biópsia é nosso último recurso para qualquer coisa. Então não pode ser. Eletroneuromiografia. Vocês nem sabem o que é isso. Só que eu estava
Sim. A eletroneurobiografia até seria útil nesse paciente, nessa paciente, não pela lesão em pé. Ela vai medir a atividade elétrica na placa motora. Vai ver o porquê, a origem desses tremores ou Formigamento. esse formigamento que ela está sentindo. Estesiometria. Esse, com certeza. O que é estesiometria? Não é o teste de sensibilidade? Teste de sensibilidade com o nome mais bonito. Mas pensando na lesão que ele apresenta, lesão branquinha, com a borda avermelhada, eu vou fazer estesiometria ou um micológico direto? Eu acho que é estesiometria, porque daí você já mata. Pede os 4, o próximo médico que se foda vai interpretar o resultado, né? Deus! Não, primeiro que Acho que é deve assim. estar um início O que seria esse micológico direto? É o... Teste micológico direto, a gente pega a lâmina. Não, então vai ser estesiometria. E olha no microscópio para ver se tem Estesiometria. linfas ou esporos. Eu acho que é assim Estesiometria. mesmo. Mais fácil fazer isso aí no posto ter uma estesiometria do que um microscópio. Esse é o nosso gabarito. Estesiometria. Se no lugar de micológico direto fosse manobra de Zilleri, Aí beleza. esse é o gabarito. Porque Zilleri você pega a pele do maluco e faz assim, acabou. Acabou. Estesiometria, tu vai avaliar a lesão do teu paciente para se está anestésico ou não. Se tiver anestésica, vai ser uma mácula hipocrômica anestésica. E isso é canceria de Dexibroton. E esses formigueiros já é pelo nervoso. E a classificação desse paciente, segundo a Organização Mundial de Saúde, qual seria? Vai ser Multi do- ou pulse? Multi. Multi porque se só tem Porque é mão em pé. mais do que uma raiz nervosa. Muito bom, muito bom. E nesse daqui? Esse já tem. Mas a classificação da OMS dela? Falso. Pulse bacilar por quê? Uma única lesão, Provavelmente só uma raiz. provavelmente só um nervo central. Então, o gabarito aqui seria C, que é a estesiometria, é o teste de sensibilidade do pé. Esse é o INEP. Né? Nem é tão difícil.